Qual voz você vai ouvir? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso de 8 a 9. O ponto que se deve discutir quando o assunto é o pecado não é se vamos cometê-lo, e sim quando vamos cometê-lo. A Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Todos vamos pecar. Isso é fato. Então a pergunta que fica é: o que vamos fazer quando pecarmos? Vamos ouvir a voz errada e fazer a coisa errada? Ou vamos ouvir a voz certa e fazer a coisa certa? Judas Iscariotes e Pedro traíram Jesus. Cada um do seu jeito, mas traíram. Judas traiu a Cristo por 30 moedas de prata, enquanto Pedro negou conhecer o Mestre. No entanto, não foram os pecados que definiram o destino dos dois discípulos, e sim as atitudes que cada um tomou após o erro. Se Judas realmente quisesse, ele poderia ter sido perdoado por Jesus. No jardim do Getsêmani, quando ele foi mostrar às autoridades quem era o Cristo, Jesus lhe disse: amigo, o que é que o traz? Mateus capítulo 26, verso 50. Jesus sabia o que aquele beijo significava, mas mesmo assim o chamou de amigo. Ele ofereceu perdão. Mais tarde, Judas percebeu o que tinha feito, mas nunca se arrependeu do pecado. Ele ouviu a voz errada e fez a coisa errada. Enquanto isso, Pedro negou conhecer Jesus não uma ou duas vezes, mas sim 3 vezes, e chorou amargamente depois. Pedro ficou ao lado de seus irmãos na fé e se voltou para Jesus e recebeu seu perdão. Pedro ouviu a voz certa e fez a coisa certa. A voz errada, Satanás, nos afasta de Cristo, da igreja, da comunhão com os irmãos, da palavra do Senhor e de tudo aquilo que poderia nos ajudar depois de termos pecado. Mas a voz certa nos levará à palavra, à presença do Espírito Santo e dos nossos amigos cristãos, à igreja, ao relacionamento com o Pai. Qual voz você vai ouvir? Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Apocalipse capítulo 2, verso 7.